Irmãos, vamos começar então? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesta manhã eu dou graças por essa oportunidade. Senhor, mais uma manhã, Senhor, te agradecemos, meu Pai, para te está louvar e presente, aprender a tua Senhor, palavra. na tua presença, meu Pai. Senhor, Que o Senhor abençoa venha, cada meu um, Pai, Senhor, abrir, Pai, os que nossos tem corações, conectado, que tem esse acesso, entendimento para a tua palavra, nome. Senhor. Senhor, abençoa aqui, Senhor, não liberar ainda, Abençoa, Senhor, a cada filho teu, Senhor, que neste momento. cada lar, Obrigado, Senhor, Pai. da tua presença Pedimos, meu Pai, maravilhosa. que o Senhor venha, Pai, abençoar a cada um, Senhor, que está Estão conectado, desesperados, Senhor. amados, Também, Pai, o nosso pastor, a sua família. Abençoa, Senhor, os ricamente a cada professores, família. Senhor, Pai. Abençoa os jovens, adolescentes, Colocando, crianças. Senhor, diante de Ti, Abençoa meu cada Pai, professor para desta ensinar manhã, a cada um de Teus filhos, abençoa o Senhor. nosso pastor da igreja, nosso pastor Estado, da meu igreja, Pai, vitória na sua Senhor, vida, na te tua pedindo, família te também. clamando, Senhor. Abençoa o nosso professor Nós Luciano, Pai de teu filho amado, Jesus Cristo, Pai. abençoa cada um dos irmãos, Pai bendito, Pai amado, é no nome de Jesus, Todos a tua sempre, bênção, Pai. agradecendo, hoje e para sempre. Amém. Amém. Luciano, pode começar. Deus abençoe. Meus amados, a paz do Senhor. Pai Amém. do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Sim, né? Hoje nós vamos dar aula, como nós temos de costume, desde domingo retrasado. Nós estamos começando vamos formalizar a nossa EBD hoje por vídeo. É um pouco novidade pra gente, né? A gente não tem esse costume, mas pela questão de... Glória a Deus, que agora estou ouvindo. Pela questão de nós... Senhor, agora Pela questão da gente... glória. Pela questão da gente estar passando esse problema no nosso país ou em todo o mundo, então a gente tem essa ferramenta aí para nós falarmos um pouco da palavra de Deus. Este momento está muito ruim para todos, mas vamos aí, na medida do possível, com a ajuda do nosso anfitrião Givaldo e os demais irmãos aí, da melhor forma possível aí, nós darmos esta aula em nome de Jesus. Os irmãos estão me ouvindo? Luciano. Amém. Meus amados, eu tenho uma opinião que para não ficar acumulado muito som, né? Ele atrapalha. Então, se os irmãos quiserem desativar os sons de vocês, desative. Aí, quando vocês quiserem falar, ative o som, né? Fala o seu nome e a gente vai ouvir a sua opinião. Essa é uma opinião. Se os irmãos quiserem manter o som ligado, não tem problema nenhum também. Mas o som, Bom, o som Luciano, desativado. porque não dá interferência, era melhor ligar, né? Ainda mais vai que o Espírito Santo aí toma a irmã Almerinda aí em profecia, né? Aí nós não vamos ouvir. Tem um monte de irmão usado por Deus aí, né? Então, se o Espírito Santo te tomar em profecia, entregar a mensagem, aí você liga o som e fala o que Deus te mandar. Amém? Amém. Tá bom, então. Amém. Então, Tá bom, eu vou irmão? desligar o meu agora, tá? Amém. Mas se vocês quiserem... Irmão, eu só não sei se a minha voz está chegando aí. Né? Se está conectado. Isso, irmão Marcos. Tá chegando, Marcos. Amém, meu irmão, amém. Tá chegando. Tá bom, irmãos? Os irmãos, se puderem falar, se quiserem, pode só ligar o som, alguma pergunta, alguma dúvida. Os irmãos só ligar o som e chamar a gente, não tem problema nenhum. Aqui é uma escola bíblica dominical e a escola, o nome já fala, é uma escola, é para aprender. É lógico que nós não sabemos de tudo, mas um pouquinho que nós sabemos aí, a gente pode compartilhar com os irmãos. Amém? Amém. Meus amados, nós estamos em uma revista, nós temos uma
começo de um novo trimestre de 2020 e nós vamos agora nós vamos começar uma nova revista. Só compartilhar com os irmãos. Os irmãos vão me ver pouco. Eu acho que os irmãos vão me ver mais lá no fundinho da tela, né? Assim embaixo, que eu vou mais mostrar para os irmãos o conteúdo da revista. Tudo bem? Eu vou aparecer menos na tela e vou colocar o conteúdo da lição a mais na tela. Tá ok? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Só um minutinho, meus irmãos. Os irmãos estão chegando à revista aí? Sim. Estamos sim, Luciano. Tá, né? A lições bíblicas, não é isso? Então, essa é a nossa lição desse trimestre. Ela vai vigorar agora do mês de abril até o final do mês de junho. É a nova lição. A lição tem o título, a lição inteira tem o título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição, ela foi escrita, ela vai ser baseada somente no livro de Efésios, aquela carta que Paulo escreveu. Ela contém 13 lições, como as demais. Nós vamos aí, durante esse trimestre, estudar essas 13 lições baseadas na carta de São Paulo aos Efésios. A primeira lição é a carta aos Efésios, saudações aos destinatários. Saudação aos destinatários. Então, na lição de hoje, nós não vamos entrar muito na parte doutrinária, na parte teológica do livro de Efésios, porque a primeira lição, geralmente, o comentarista, ele nos traz somente a apresentação da revista. Nós vamos falar sobre a carta dos Efésios, apresentar a autoria e a data da epístola, né? Nós vamos apresentar aí vamos identificar para quem foi dirigida essa carta, essa epístola, para quem Paulo escreveu, e nós vamos explicar aí o propósito da escrita, o propósito e a mensagem da escrita contida nessa epístola, nessa carta. Amém? Então, por isso que hoje nós vamos mais apresentar a lição. Sempre, como de costume, nós vamos aí apresentar a lição desse trimestre. O autor desta lição é o nosso pastor. Quem escreveu essa lição foi o nosso pastor Douglas Batista. O pastor Douglas Batista, ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da Convenção Geral. Ele é líder também da nossa Igreja Assembleia de Deus, lá do Distrito Federal. E ele é doutor em teologia e licenciado em filosofia. Este é o autor das nossas lições bíblicas durante esse trimestre. Aí nós vemos aí, estão vendo as lições, sim? Nós vemos aí todas as lições, de 1 a 13, tá bom? É a lição que nós vamos estudar aí durante esse trimestre. Como eu falei para os irmãos no começo, nós não vamos entrar na parte doutrinária, teológica da carta de Éfeso na lição de hoje, mas depois aí o autor separou aí todos os conteúdos de toda a carta de Éfeso. Ok? Não. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, nós vamos lá começar a nossa lição. Eu já dei aí a ênfase da abertura do nosso trimestre de hoje. Então, a primeira lição é intitulada A Carta aos Efésios. A saudação aos destinatários. Então, nós vamos aí apresentar primeiro
o que é a carta aos Efésios. Nós temos aí o nosso textuário. Eu coloquei, além do textuário que os irmãos estão visualizando aí na lição, nós também colocamos aí, implementamos os versículos aí a mais aí, tá? Temos o textuário. Os irmãos que estão com o celular, se quiser puxar zoom, é claro, é só pegar lá os 2 dedos da mão e puxar o zoom que vocês vão ter essas letras maiores aí, né? Como, por exemplo, aqui tem o nosso textuário, mas também eu gravei ele do lado aí. O nosso textuário está lá no livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo 2. E é claro que o comentarista colocou o textuário já uma saudação da carta, né? O apóstolo Paulo escrevendo: a vós, graça e paz, da parte de Deus, o nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, isso aí é o nosso textuário da nossa lição de hoje. E o comentarista também colocou a verdade prática dizendo que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então, a principal ação dessa epístola, Paulo escreveu essa epístola, nós vamos ver aí mais para frente, que ele escreveu na prisão, ele estava preso. Então, ele escreveu essa epístola aí para um propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Paulo, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, nós vamos ver também mais para frente, era a principal cidade em termos político, culturais, religioso, de negócio, era a cidade de Éfeso. Então, Paulo se preocupou por ser uma cidade grande, por ser uma cidade em que recebia várias pessoas do mundo inteiro, por ser uma cidade litorânea, tinha lá o seu porto. Então, ela, hoje que seria a Turquia, né? Então, o apóstolo Paulo se preocupou, porque lá estavam os crentes que ele mesmo pregou, nós vamos ver mais para frente também. Então, ele se preocupou. Então, ele estava querendo mostrar o propósito dessa carta, ele estava querendo mostrar o eterno, o amor de Deus para com a sua igreja. Tanto é que nós vamos falar muito nessa carta, com o depassar das lições, com o recorrer das lições, nós vamos falar muito sobre que Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, o propósito de Paulo para escrever essa carta foi isso, é que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Então, o corpo não pode se desligar da cabeça. Consequentemente, a cabeça não quer se desligar do corpo, que se isso acontecer, morre. Tá ok? Então, aí, o texto áureo começou o apóstolo Paulo dando a sua saudação, como nós fazemos de costume, né? Quando nós vamos falar com os crentes, quando nós vamos falar com a igreja, nós sempre damos a nossa saudação. E a nossa saudação é a paz do Senhor, é a paz de Deus, graça e paz, e assim por diante. Então, o apóstolo Paulo já tinha esse costume. E nós não podemos colocar somente esse costume para nós do credo religioso cristão. Acho que nós deveríamos ter palavras bíblicas, palavras de saudações bíblicas, também para outras pessoas. Eu tenho o costume, eu como trabalho de atendimento a motorista, né? Nós conhecemos bastante gente referente a cargas. Eu tenho um costume de quando a pessoa vai falar comigo, na despedida, quando ele me fala bom dia, tudo bem, e eu sempre tenho o costume de responder tudo bem, graças a Deus. E depois, na saída, tá bom, é só isso? Tem mais alguma coisa? Não, tô indo, tá bom, vai com Deus, Jesus te acompanhe. Quanto que sai dele aí? Então, nós temos que pegar esse costume, né? De sempre, o mundo espera isso de nós. Sempre palavras agradáveis, palavras bíblicas, palavras que a pessoa pode até chegar para você um pouco rancoroso,
um pouco assim, apreensivo, estressado, e uma saudação de vai com Deus, Deus te acompanhe, Jesus é contigo, o anjo do Senhor os acompanha. Então, isso é muito bom para que a pessoa se sinta segura, né? A pessoa receber um vai com Deus ou com o anjo do Senhor os acompanhe, eu acho que é muito bom para todos. Amém? Amém. Tá bom. Então é isso daí. Pulando para a próxima página, nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe. Ela está registrada lá no livro de Efésios, no capítulo 1, do versículo 1 e 2, e depois o livro de Atos, no capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Os irmãos estão visualizando aí a revista? Sim. Sim, né? Sim, Luciano, dá para ver, sim, dá para ver. Então eu vou, na escola, para nós ter um dinamismo melhor aí, na escola dominical nós lemos um versículo após o outro. Mas aí ficava a critério dos irmãos ler o próximo versículo. Mas para nós não ter aquela confusão de fala na nossa audioconferência, eu vou ler o primeiro verso e depois eu vou pedir aí para um irmão ou uma irmã ler aí o próximo verso, tá ok? Então, por irmão que eu pedi para ler, o irmão abre o áudio e lê aí o verso que eu pedi para você ler. Vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Irmão Orlando, lê para nós o verso 2, por favor. Orlando, eu mesmo? Orlando? Eu? Orlando, isso? Isso, então vamos lá. 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Marta, lê para nós o Atos capítulo 19, versículo 1, por favor. E sucedeu que, enquanto Apóllo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Efeso e achando ali alguns discípulos. Muito obrigado. Irmã Diná, lê para nós o próximo versículo, por favor. Irmã Diná, está me ouvindo? Sim. A senhora pode ler o versículo 2 do capítulo 19 de Atos, por favor? Versículo 2. Isso, é o próximo versículo. Disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Pode continuar. Irmã Diná? Irmão Elmiton, continua lendo o versículo 2, por favor. Todo, Luciano, paz do Senhor a todos aí, meus irmãos. Pode ler todo. 2. Atos 2, todo. Atos 19, 2. Tá, desculpa. Então, só um minutinho. E disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Irmãos, os irmãos perceberam que a cidade de Éfeso era uma potência mundial, que estava lá já crentes batizados, estava lá crentes convertidos a Jesus, só que eles
eles ainda nem ainda tinham ouvido falar que haja Espírito Santo. Para os irmãos ver que realmente necessitava de Paulo escrever essa carta. Vamos lá continuar. Irmão André Luiz, lê o versículo 3, por favor. Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. Amém. Irmão Alessandro, lê o versículo 4, por favor. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, e isto é, em Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão felizes com Jesus, amém? Amém. Amém. Irmão Claudemir, lê para mim o versículo 5, por favor. Falei. Espera aí. Pronto? Pode ler. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmão Isaías, lê o versículo 6, por favor. Isaías, está me ouvindo? Eu acho que o Isaías não conseguiu me ouvir. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmã Ivonise, lê o versículo 6, por favor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Amém. E irmão Marcos termina com o versículo 7, por favor. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Amém. Então, irmão, essa foi a nossa leitura bíblica em classe de hoje. Os irmãos viram o começo da história da igreja de Éfeso, lá no livro de Atos, porque o livro de Atos, o nome já fala, é Atos dos Apóstolos. Ali está falando, o Isaías já está começando, o Isaías agora visualizei. Tudo bem, Isaías? O seu som não está saindo, o seu som. Tá bom. Eu não ouvi ainda, mas depois você ativa o seu som. Então, o livro de Atos dos Apóstolos já fala, é Atos, é os atos que os apóstolos fizeram no começo da igreja que depois da ida de Jesus para o céu. Então aí já está o comecinho aí já está o começo do início da obra de Deus lá da cidade de Éfeso. Já só tinham 12 crentes. O apóstolo Paulo chegou enquanto Apolo estava em Corinto, é uma outra cidade também de grande potência. O apóstolo Paulo, tendo passado por todas as regiões, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Amém? Amém. O pastor está no grupo? O pastor já conseguiu entrar? Pastor Claudinei? Acho que ainda não, né? Pastor Claudinei ainda não, né? Luciano, o pastor nos avisou que ele ia demorar um pouquinho para entrar. Tranquilo, então. Então tá bom. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Vamos lá, irmãos. Vamos continuar. Os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos tiverem alguma coisa para perguntar, só ativar o som aí que nós vamos procurar aí atender a dúvida, uma colocação, uma observação, pode ficar à vontade. Tudo bem? Vamos lá para a próxima página. Aqui está o nosso comentário. Vamos começar o nosso comentário, né? A epístola aos Efésios,
ela é dominada de a coroa de escrito de Paulo, ou a rainha da epístola. É uma carta que Paulo escreveu. Os irmãos viram na leitura bíblica clássica, quando ele chegou lá em Éfeso, só tinha 12 crentes, só tinha 12 pessoas. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo perguntou se eles já tinham recebido o Espírito Santo. E eles falaram, nós nem sabemos que haja Espírito Santo, né? Então o apóstolo Paulo perguntou para eles, mas em que batismo vocês são batizados? Aí eles falaram, o batismo de João, aquele batismo para arrependimento de pecado e essas coisas tal. Aí ele falou, certamente João batizou, vocês estão certos. Ele batizou para o arrependimento, para que ele cresce naquele que iria vir após ele, que é Jesus Cristo. E conforme os discípulos foram ouvindo Paulo, eles foram batizados. Mas aí, depois disso, Paulo, ele impunha as mãos sobre ele e o Espírito Santo vinha sobre aqueles discípulos. Olha, irmãos, era milagre de Deus, era a bênção de Deus. Paulo, ele colocava as mãos e aqueles crentes recebiam o batismo com o Espírito Santo. Já presenciei muito isso no comecinho da minha fé, quando eu ainda era criança. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis em que nós, muitas vezes, não levamos mais à ativa esse negócio, mas eu já presenciei muito. Pessoas indo até a frente e na hora que os pastores impunham as mãos, eram batizados com o Espírito Santo. Eu fui um desses. Num tempo de carnaval, no momento de carnaval, eu fui para a igreja e eu fui para a igreja para orar. O pastor fez uma campanha de oração, eu já falei isso para os irmãos, mas não custa nada recordar. E depois eu era casado de novo e depois nós íamos lá pro Parque do Carmo brincar um pouquinho, né? Eu, a minha esposa, nós não tínhamos ainda filhos. E depois o pastor, e quando foi de manhã, Jesus, ele me batizou com o Espírito Santo. E depois, nem para o Parque do Carmo eu fui mais. Falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou para o parque mais, não. Por quê? Porque eu voltei para a igreja, porque a consagração ia ser o dia todo. Então, você sente assim um entusiasmo, uma coisa tão grande, quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você recebe o batismo com o Espírito Santo. E Paulo fez isso, ele colocava as mãos, ele impunha as mãos sobre aqueles homens, e eles falavam língua estranha e profetizavam. O interessante é que eles recebiam já dois dons de imediato. Eles falavam língua estranha, que era um dom, e profetizavam, que era o outro dom do Espírito Santo. Diz a lição que eram ao todo 12 varões que começaram a obra lá na cidade de Éfeso. Então essa epístola é considerada a coroa dos escritos de Paulo e também a rainha da epístola. Nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nessa lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Então, o intuito é esse, né? Nós temos que chegar nesse objetivo durante essas lições, mostrar para os irmãos que o nosso aperfeiçoamento da nossa vida cristã e elevar a nossa adoração a Deus. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Amém, Luciano. Tá bom. Então, nós vamos lá. A autoria da epístola. Todos sabem que foi Paulo, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a sua carta declarando a sua identidade. Então, nós já temos aí o primeiro verso aí,
lá no livro de Éfeso mesmo, no capítulo 1 e no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, a autoria foi o próprio apóstolo Paulo, que ele mesmo escreveu lá no primeiro capítulo, né? Ele mesmo escreveu que ele era o autor desta epístola. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chama, que apóstolo Paulo se chamava Saulo. O Saulo do apóstolo Paulo é um nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, lá em Atos 13, 9. Também conhecido como Paulo. Que nem eu falei, Saulo significa... Saulo, que é em hebraico, significa solicitado. Assim, o comentarista escreveu aqui, é muito importante ressaltar que o comentarista escreveu que Saulo significa solicitado. Provavelmente, uma homenagem ao rei Saul. Vocês sabem quem foi o rei Saul? Quem sabe? Quem foi o rei Saul? Vamos lá? Vocês sabem, mas vocês estão com... Foi o primeiro rei de Israel, né? O primeiro rei de Israel, muito bem. Foi o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo Paulo. Qual é a tribo do rei Saul? Vocês lembram? Benjamim. Benjamim, muito bem. Olha lá, todavia Saulo, está lá no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 9, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Eu só coloquei este versículo só para mostrar para os irmãos que a Bíblia registrou este momento. E Saulo, também chamado Paulo. Tem muitas especulações por aí que Saulo era o nome do apóstolo Paulo antes de converter, e depois de convertido, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não. Saulo era um nome hebraico, enquanto Paulo era um nome romano. Eu vou mostrar para os irmãos na Bíblia o porquê dessa diferenciação, tá bom? Como o irmão falou, lá em Atos capítulo 13, versículo 21, está escrito: então eles lhe pediram um rei, que era o povo de Israel, e Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, né, que era a mesma tribo do apóstolo. Coloquei no lugar da Van. Oi? Alguém falou? Não, né? E isso por espaço de 40 anos. Então, esse foi Saul. Então, por isso que o nome Saulo significa solicitado. Provavelmente uma homenagem a Saul, que foi solicitado pelo povo para ser um rei de Israel. Eu acho que o povo já estava meio cansado de juízes, estava meio cansado de profetas, né? Então o povo queria um rei. O povo queria um rei para administrar sobre eles, e Deus deu Saul, que também está lá no significado de solicitado. Mesma coisa Paulo. Então Paulo foi... depois nós vemos aqui, já Paulo significa pequeno. Era o seu nome em Romanos. Aqui está um versículo que fala que... deixa eu tirar um pouquinho aqui. Aqui tem um versículo que fala que, vindo o comandante, perguntou a Paulo: você é romano? E ele disse: sou. Mas por que o comandante perguntou isso? Por causa do nome Paulo. O nome Paulo é um nome romano, enquanto Saulo é um nome hebraico. Tudo bem? Vamos lá. A assinatura apostólica. Complementando ainda... Não, mas vamos lá. Depois nós vemos isso daqui. Assinatura apostólica. Nas 13 cartas da sua autoria, o apóstolo Paulo se identifica como Paulo, nunca como Saulo. O Saulo, ele se identificou somente lá em Atos, né, no livro de Atos. A partir do livro de Romanos, não se viu falar mais o nome Saulo, mas sim de Paulo.
Então, ele, depois que ele começou a escrever as suas 13 epístolas, ele não se identificou mais como Saulo. Ou seja, ele não se identificou mais com o nome hebraico, mas sim com o nome romano. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Está lá em Romanos, capítulo 11, e no versículo 13. O Paulo falou assim: eu vou me dirigir a vós, outros, que sois gentil, visto, pois, que eu sou o apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Então, até isso, o apóstolo Paulo foi sábio. O que ele fez? Como ele era o apóstolo dos gentios, apesar de ser judeu, apesar de ser da tribo de Benjamim, mas ele procurou usar o seu nome romano. Para quê? Porque como os romanos eram gentis, ele também se preocupou em ser gentil também com ele. O apóstolo Paulo falou em alguma das suas cartas, alguns dos seus versículos, que muitas vezes ele se fez de fraco para ajudar os fracos. Ele se fez de alguma coisa para ajudar as pessoas. Não, meus irmãos, nós não somos o forte suficiente para se intitular o melhor, o bom, não. Muitas vezes nós vemos um irmão fracassado, nós vemos um irmão triste, nós vemos uma pessoa para baixo, né? Ainda mais nessa fase que nós estamos passando, tantas coisas que estão acontecendo, então nós vamos muitas vezes se mostrar fraco para ajudar os fracos, né? Porque muitas vezes nós queremos ser forte o suficiente e muitas vezes pisamos até nos fracos, pisamos até no doente, mas Paulo não. Paulo ele já começou com o nome dele. Eu vou usar o meu nome de Paulo, eu vou usar o meu nome de romano, o meu nome de gentil, para ajudar o gentil. E ele mesmo falou, este versículo que nós lemos. Eu vou me dirigir a vós como gentil, porque eu sou o Paulo, eu sou o nome romano, porque eu sou o apóstolo dos gentios. Por isso que eu glorifico o meu ministério. Então, a identidade de Paulo, a sua assinatura apostólica foi isso. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoria apostólica com a ressalva, pela vontade de Deus. Paulo, ele só fazia as coisas pela vontade de Deus, né? Ele só fazia essas coisas pela vontade de Deus. Nós vimos isso lá no primeiro versículo que nós lemos, lá nesse mesmo slide, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então, Paulo se preocupou em que ele estava escrevendo aquela epístola, ele estava escrevendo aquela carta para aquela cidade, para aquela igreja, porque era a vontade de Deus. Tudo que Paulo fazia era a vontade de Deus e não era escolhido por vontade de homem nenhum. Quando Paulo começou a escrever a sua carta aos Gálatas, ele escreveu isso lá no capítulo 1, versículo 1, né? Ele escreveu lá no comecinho da carta dizendo que eu vou escrever essa carta por vontade de Deus e não por vontade de homem nenhum. Então, a assinatura apostólica do apóstolo Paulo foi essa. Ele queria sempre colocar o teu nome de Paulo, o teu nome romano, para ele mostrar aos gentios que ele também era gentios com ele. Tinha muita encrenca, muita briga entre romano e gentio. Já que você se converteu ao evangelho, você tem que submeter à circuncisão e essas coisas todas que não faz parte do assunto da aula de hoje. Mas tinha aquelas encrencas, aquelas coisas lá, então Deus levantou Paulo para acabar com isso, né? Eu, apesar de ser judeus, apesar de ser lá da tribo de Benjamim, mas eu vou me identificar como Paulo, nome romano, para ajudar os gentios nessas causas. Amém, irmãos? Amém. Alguma pergunta? Amém. Vocês estão deixando eu falar sozinho? Nós temos que aprender com o pastor, né? Pode continuar aí que tá bom, Luciano. Coitado, então vamos lá. Essa epístola do apóstolo Paulo, como eu falei no começo, está mesmo ainda nesse slide, ela foi escrita na prisão.
ela foi escrita na prisão. O apóstolo Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava encarcerado. Ele escreveu essa epístola. Podemos classificar aí como os dias de hoje, né? Tá todo mundo preso em casa, né? Tá todo mundo encarcerado. Esqueceram até que este mês de abril tem 2 feriados prolongados. Estão sabendo disso? Opa, aí sim. Tá bom? Então, nós estamos encarcerados, nós estamos ali, nós podemos sentir, é lógico, não tem nem comparação, é claro, né? É só um pensamento meu. Aí hoje, sim. nós estamos classificando o apóstolo Paulo como os dias de hoje. Ele estava preso. Só que é lógico que nós não estamos presos na prisão. Nós estamos presos em casa, né? Mas o apóstolo Paulo, ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Ela foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 3, o versículo 1. O apóstolo Paulo, ele fez menção para aquele povo que estava lá em Éfeso. Estou escrevendo para vocês. Vocês estão aí livres. Vocês estão aí na maior potência do mundo. Nessa grande cidade, nós vamos ver posteriormente que cidade que era Éfeso, mas por esta causa, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Vocês irmãos entenderam? O apóstolo Paulo estava preso. Ele estava escrevendo uma carta. Uma certa vez o apóstolo Paulo ele falou, eu não vou saber falar o versículo direito, mas é mais ou menos assim o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu me dirijo a vós, sabendo que amando mais a vós e sendo menos amado. Isso aí, irmãos, se caracteriza muitas vezes, o pastor não está na aula, mas se ele tivesse, ele iria condizer comigo. Isso aí é pensamento de pastor. Isso é pensamento de homens que estão na frente da obra. Quantas vezes a liderança, o pastorado da igreja, aí sim, hein? Eles chegam em casa triste, cabisbaixo. Ele recebeu uma palavra de derrota de uma certa ovelha, recebeu um desaforo de uma outra ovelha, e ele não pode descaracterizar nem aquela, nem essa, e assim por diante. Quantas vezes o pastor chega em casa com o coração partido? Quantas vezes, quantas noites de oração, quantas madrugadas de oração, e não sabe eu que estou contra a palavra, a vontade do pastor, e não sabe eu que, enquanto eu quero comprar briga com o pastor da igreja, ele está lá orando por mim. Enquanto eu penso que ele está me amando menos, ele está me amando mais. Isso aí que eu estou falando é um pastor de verdade, um pastor pelas suas ovelhas. Mesma coisa Paulo. Por esta causa eu. Ele fez ênfase a falar isso. Lá no capítulo 3, do verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. E lá no capítulo 4, da mesma carta, ele pediu assim, pela compaixão. Eu rogo-vos, eu estou rogando, eu estou pedindo, eu estou implorando, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Enquanto os irmãos estavam lá na igreja, livres, solto, desimpedido, o apóstolo Paulo está rogando lá na prisão. Irmãos, eu estou aqui preso, eu estou aqui acorrentado, eu estou aqui de um jeito que de repente Paulo quis falar, isso é adendo meu, de repente Paulo quis falar, eu não desejo isso ao meu pior inimigo, mas eu estando preso aqui, eu rogo-vos para vocês que vocês andeis na vocação em que foste chamado. Tudo bem, irmãos?
Amém. Tudo bem? Amém. No Amém. Senhor. Amém. Dá para encarar aí o apóstolo Paulo? Não. E mais ele fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar o apóstolo Paulo. Nós temos que chegar, irmãos, aproveitar talvez vamos aproveitar esse tempo de mudança, esse tempo de dedicação, esse tempo em que nós ficamos aí um pouquinho presos em casa. Cadê os nossos cultos domésticos, né? Cadê a nossa união entre família? Cadê o nosso almoço, jantar nas mesas? Então esse foi o momento certo em que nós devemos voltar para esses tempos. Mas, voltando à lição, o apóstolo Paulo ele escreveu essa carta estando aprisionado em Roma. E lá no versículo 6 e 20, quando eu coloquei aqui, ele falou que ele era o embaixador em cadeias. Embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ele integra o rol da epístola da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, Paulo escreveu essa carta preso. Ele estava preso. Ele estava acorrentado. Nós vamos ver mais para frente o porquê ele estava preso. O porquê o povo prenderam ele lá em Roma. Foi o motivo que o apóstolo Paulo, foi o tempo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Vamos lá. Deixa eu ver a hora aqui que eu vou indo e vou me empolgando. Ô, Givaldo. Oi. Quando você vê que eu tô falando demais, você me dá um break aí, tá? Não, pelo amor de Deus, quem sou eu para entrar ainda é isso, é 5 para as 10. Vamos lá. A data que foi escrita essa carta, de acordo com Atos dos Apóstolos, após Paulo realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região lá do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar. Está lá embaixo, né? Agora eu vou pular a página. Por cerca de 2 anos. Está lá no livro de Atos, no capítulo 28 e no versículo 30. Lá no ano de 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta do ano de 61 e 62 depois de Cristo. Está lá no livro de Atos, no capítulo 28, versículo 30. O apóstolo Paulo, ele escreveu o Lucas escreveu lá em Atos, ele falando de Paulo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuraram. O apóstolo Paulo, diz aqui o comentarista, a Bíblia não fala claramente, mas o comentarista falou que Paulo ficou nesta casa por prisão domiciliar. Então, é que nem acontece hoje. A pessoa fica em prisão fechado, depois semiaberto, depois aberto, aí vai para casa cumprir o resto da pena em casa. Mesma coisa, Paulo. Não caberia a ele somente ter escrito a carta na prisão, mas aí depois ele ficou em prisão domiciliar em casa. Até o apóstolo Lucas escreveu isso aí lá no livro de Atos. A carta ela foi escrita mais ou menos por volta dos anos 61 e 62 depois de Cristo. E ela, como ele estava em prisão, ela foi enviada por Tíquico, né? Que o apóstolo Paulo escreveu lá no livro de Efésios, agradecendo, né? Talvez agradecendo a Tíquico, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele não poderia estar lá com os irmãos, ele estava preso. Mas ele enviava Tíquico. Né? Tudo que Tíquico falar com vocês, Tíquico vai ser
a minha palavra, a minha boca. Ele é fiel, ele é amado, ele é ministro do Senhor. Então, tudo que ao meu respeito, tudo que vocês sabem o que está acontecendo comigo, os irmãos só sabiam que o apóstolo Paulo estava preso por causa de Tíquico. Então, Tíquico era aquele mensageiro, era aquela pessoa de confiança de Paulo, em que ele mandava, né, a epístola, os conteúdos da epístola através lá de Tíquico, né, para que os irmãos de Éfeso, aqueles 12 ou alguns mais, o de 12 e alguns mais, estava ali para receber as mensagens de Paulo. Amém? Amém. Eu acho que o pastor chegou aí, né? Vai pegar lá? Pastor, Pai do Senhor? Eu não estou ouvindo o pastor. Pastor Claudinei, Pai do Senhor? Paz do Senhor. Olha, o pastor já está na sala, tá bom? Qualquer coisinha aí, se eu não souber, o pastor sabe. Amém? Amém. Vamos lá continuar, meus irmãos. Alguma pergunta? Alguma observação? Algum esclarecimento? Tudo bem? Meus amados, aqui nessa parte aqui, ó, é mais ou menos um esboço da epístola de Efésios. Os irmãos que puder puxar um zoom aí, os irmãos vão ver mais ou menos que a epístola aos Efésios, ela foi dividida em duas partes. A parte 1 são as gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, que está lá do capítulo 1 ao capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele dá a saudação dele lá no capítulo 1, do versículo 1 e 2. Aí depois, a partir do versículo 3 ao 14 do capítulo 1, ele fala a preeminência de Cristo Jesus na redenção. Aí depois, lá na parte 1, do capítulo 15, no versículo 15 ao 23 do capítulo 1, ele fala a sua oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Aí depois ele fala dos resultados da redenção em Cristo. Aí depois ele fala de novo da oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes. Então a parte 1 da epístola aos Efésios é a preocupação de Paulo para a vida dos crentes. É tipo assim, é ele preparando os crentes para as coisas que iriam acontecer. É ele dando ênfase para a vida daqueles crentes que nem o batismo do Espírito Santo, nem o Espírito Santo, eles não sabiam que existisse. Mas o apóstolo Paulo foi lá, colocou a mão sobre eles, receberam o batismo com o Espírito Santo, foram batizados no batismo de João e depois do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo preparou aqueles crentes para para a parte 2 da epístola dos Efésios, que está aí nessa tabelinha também. A partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo começou a implementar o propósito de Deus na vida deles. Né? Uma certa altura, o apóstolo Paulo falou em um dos seus versículos: com leite eu vos criei. Então, o apóstolo Paulo estava dando leite para eles. Mas depois que ele viu que ele já estava numa certa altura espiritual, num certo crescimento espiritual, o apóstolo Paulo começou agora a dar a parte doutrinária já na parte 2. Lá na segunda parte 2, ele fala, reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. O apóstolo Paulo começou a falar que nem aquele versículo que nós lemos no slide anterior: eu vou rogar o preso do Senhor, que vocês andeis como é digno da vocação em que fosse chamado. Olha, vocês fiquem no seu lugar. Deus deu uma vocação para vocês. Deus deu alguma coisa para vocês fazerem. Então, eu estou aqui preso, eu não posso fazer. Mas eu quero pedir, eu quero rogar, eu quero interceder para vocês, que vocês
continue digno, andando na vocação em que foste chamado. Então já é a parte 2 da epístola. Depois o apóstolo Paulo, ele aplicou a autoridade de Cristo aos relacionamentos do lar. O apóstolo Paulo se preocupou na casa, no lar, na família. Ele falou de mulher para com o esposo, esposo para com a mulher. Foi nessa carta que o apóstolo Paulo falou: vós mulheres, ame os vossos maridos, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, e assim por diante. O apóstolo Paulo, tanto no capítulo 5 como no capítulo 6 da carta de Efésios, ele se preocupou com o lar, com a família. Ele deu alguns remédios, ele deu algumas recomendações para o pai, para a mãe, para os filhos. Lá no versículo 6 mesmo, em que nós vamos estudar nas lições posteriores, ele falou: vós pais, amai as vossas mulheres, vós mulheres, amai vosso marido, vós filhos. Ele até relembrou o primeiro mandamento com promessa. Ele falou: vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque é o primeiro mandamento com promessa. Mas qual é a promessa? Do filho ser obediente a vosso pai. A promessa é que você vai e viva muito tempo sobre a terra. Então, até isso, o apóstolo Paulo falou nessa carta aos Efésios. No fim, lá no finalzinho, ele já falou para nós estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. Quando ele falou lá daquelas armas espirituais, o capacete, a vestimenta, está extingido o vosso corpo com a couraça da verdade, preparando os vossos pés na preparação do... E assim por diante. Eu não lembro direito, mas o apóstolo Paulo, ele na parte 2, ele, vocês agora já estão adultos, vocês agora já sabem o que estão fazendo, vocês agora conhecem o evangelho, então eu vou preparar aí alguma coisa para vocês. O apóstolo Paulo, ele deu essa ênfase aí para que o povo de Efésios, lá naquela cidade, a cidade idólatra, a cidade que nós vamos ver no próximo tópico, se preparasse para o evangelho, que a luta ia ser grande, a luta ia ser muito grande. Então precisaria aí o povo se preparar para seguir a Cristo naquela cidade de Éfeso. Amém? Amém. Tudo bem, irmãos? Amém. Amém. Alguma coisa a falar? Vamos lá? Vamos pular para o tópico 2. Aqui ainda, nesse mesmo slide, nós vamos aí ver lá. Para quem foi enviada a carta? Os destinatários. Vamos lá. Primeiro foi para a cidade de Éfeso, os destinatários. Aí vai mostrar a religiosidade em Éfeso e depois a igreja de Éfeso. Tudo bem? A cidade de Éfeso. Vamos conhecer um pouco essa cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Então, é uma cidade antiga. Como ela foi escrita em 61 a 62 depois de Cristo, então ela tinha uma idade aí de mais ou menos 1.100 anos. Então é o dobro do Brasil. O Brasil tem o que hoje? 500 anos, não é isso? Então essa cidade ela tinha 1.100 anos. Ela era uma cidade antiga. Ela tornou-se num centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Ela hoje não existe mais a cidade de Éfeso. Ela hoje é a Turquia. Há quem diga, não pode se revelar, mas há quem diga que, como ela era um centro comercial muito grande, hoje nós falamos dos turcos, né? Turco é aquela pessoa segura, aquela pessoa que, se segura em dinheiro, não solta para nada. Por quê? Porque já vem dessa comercialização de Éfeso, de Éfeso, que hoje seria a cidade de Turquia. Ela era uma cidade litorânea, como eu falei no comecinho para os irmãos. Ela era uma cidade litorânea,
cujo porto desaguava no mar Egeu. Então, por ser uma cidade litorânea, então recebia muita exportação, né? Recebia muita exportação, importava muita coisa também, aproveitando aí a corrente marítima para essa importação e exportação. Sua rua principal era pavimentada em mármores. A rua de lá não era pinche, não era que nem hoje. Ela era pavimentada em mármore, com as colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, só para os irmãos entenderem mais ou menos, a cidade de Éfeso tinha essa potência, né? Ela tinha essa potência em que realmente faria dessa cidade uma das maiores lá da Ásia. A religiosidade em Éfeso. Isso aí os irmãos já conhecem bem, né? A religiosidade lá da cidade de Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que é a Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que as visitavam por causa dessa deusa Diana, por causa da Ártemis. Entendeu? É como se fosse hoje a Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Vem gente de todo mundo lá para a cidade de Aparecida, pessoas vão andando a pé. É aquela crença negativa, né? Em que se diz que vão pagar os seus votos. Então era a mesma coisa lá, a Ártemis, a Diana, a deusa da fertilidade. Muitas pessoas visitavam, milhares e milhares de turistas visitavam por causa dessa crença dessa deusa, né? A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então vamos ver. Veja bem, vamos focar um pouquinho nessa deusa Diana. Então, pessoal, é mais ou menos essa daí. Os irmãos visualizaram a imagem, né? Então, todas as estátuas, todas as fotos, a maioria, claro, né? A maioria das fotos da Ártemis, dessa deusa Diana, a deusa da fertilidade, era sempre com esse animal do lado aí, mais conhecido como veadinho, né? Então, tá aí uma imagem, tá aí a outra imagem da deusa Diana. Ela sempre tirava com as suas fotos com esse animalzinho. Como era essa deusa, essa Diana, ela era muito, vamos falar assim, ela pervertida. Tem algumas imagens dela também que eu não achei por bem colocar aqui. Imagens sem roupas, com os seios para fora e assim por diante. Por quê? Porque era a deusa da fertilidade, então a fertilidade dela era para tudo. É referente a dinheiro, era referente a amor, era referente sabe, a todo tipo de ocasião que a pessoa se sentia necessitado. Os turistas vinham de milhares e milhares de turistas vinham até Éfeso para adorar essa deusa aí e ter dela uma fertilidade que tanto precisava, né? A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos. Eles eram pessoas muito idólatras. Eles eram tão idólatras que lá no capítulo 19 de Atos, no capítulo 27, 28 e 29, lá no livro de Atos, no capítulo 19, o apóstolo Paulo teve uma perseguição muito grande por causa da idolatria das pessoas de Éfeso. Lá no versículo 27 diz assim: não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que e ser mesmo destruído
a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoraram. Então, essa religiosidade para a princesa Diana, para essa estátua, para essa deusa, ela não era só ali nacional. Diz aí o pessoal lá de Éfeso que ela era adorada em toda a Ásia e em todo o mundo. Ela era até um pouco mais, né, mais poderosa, vamos falar assim, do que a própria Senhora Aparecida, que é uma deusa nacional. Aqui não. Aqui está falando que é uma deusa ocidental, do continental, do continente asiático, e até mesmo o pessoal de Efésio falavam que todo mundo adorava ela. No versículo 28 fala: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. O povo clamava: grande é a Diana dos Efésios. E no versículo 29 diz assim que foi a cidade tomada de uma confusão, e todos, a uma, arremetaram para o teatro, arrebentando os macedônios Gaio e Aristarcos, que eram companheiros de Paulo. Então, era uma cidade tão idólatra, eles viviam dos turistas que vinham adorar Diana. E com isso daí o apóstolo Paulo começou a pregar contra a idolatria. Ele começou a pregar contra a idolatria lá no livro de Atos, que ainda não estava preso, lá no Atos capítulo 19, que nós acabamos de ler, que o pessoal realmente ficaram perplexo, né? Fala: não, aqui você não vem falar isso. Aqui a nossa deusa é a Diana. Nós vivemos dela, nós dependemos dela. Ela é a deusa da fertilidade, sabe? Então o apóstolo Paulo começou a pregar contra isso, a mostrar somente um Deus, e o resultado foi isso, em que eles teve essa confusão toda na cidade, e foram até, diz a Bíblia, que eles foram arrebentar os macedônios Gaio e Aristarco, que eram os companheiros de Paulo. Tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Amém. Tudo bem aí? Alguma colocação sobre a Diana? Sobre a deusa da fertilidade? Alguém quer falar alguma coisa? Amém? Vocês parecem que estão meio tímidos hoje, é isso? Vamos lá? Não era nesse templo, Luciano, em que as sacerdotisas elas tinham os filhos e abandonavam os filhos em volta da cidade, e aí alguns cristãos adotavam essas crianças, não é nesse templo? O pastor não está hoje, gente? Sim. Era mesmo. Era nesse tempo aí. Eu não peguei esses pormenores por falta de espaço, de tempo, mas era nessa ocasião em que eles pegavam os filhos para fazer esse cuidado aí para com as suas crianças. Mais alguém? Se quiser falar, tem que tirar do mudo. O pessoal tá tudo no mudo, entendeu? Pessoal, é que nem eu falei no começo, alguns estão no mudo. Se vocês quiserem falar, só tirar do mudo e falar, tá ok? Muitas vezes você fala sem tirar do mudo, aí você pensa que você está falando, nós estamos ouvindo, mas não estamos. Mas alguém quer falar? Ô, irmão Luciano. Oi? Era nessa época aí que a deusa Diana, que ela adivinhava e os comerciantes lucravam com ela, por isso que também eles resistiam que não fosse pregado o evangelho, senão eles não iriam ganhar nas apostas. Era essa época aí, não era? Sim, era nessa época também. Sim. E era com essa Diana. Sim, a deusa Diana. Sim. Era nessa época que até o apóstolo Paulo virou-se e repreendeu aquela adivinhã que estava ganhando dinheiro em cima das suas adivinhações. Certo. Mais alguém? Vamos lá, então? A igreja de Éfeso. Já é 10h15, eu preciso terminar até 10h30.
A igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Lá na igreja de Éfeso, Paulo está aí, ó, no capítulo 20, no Atos capítulo 20, versículo 31, portanto, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, Paulo ficou lá, o apóstolo Lucas, ele comentou isso. Ele viu Paulo evangelizando a cidade por 3 anos. E Lucas mesmo falou que Paulo esteve nessa cidade por 3 anos, lá no capítulo 20 e versículo 31 de Atos, noite e dia. Ele não cessou de admoestar com lágrimas a cada um. Então, os irmãos entenderam a preocupação de Paulo para Éfeso. Paulo viu que o negócio era feio, que, assim, é como que se nós fizéssemos um culto ao ar livre, vamos falar assim, é como que se nós fizéssemos um culto ao ar livre no dia 12 de outubro, lá em frente à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora do modo de falar, tá bom? É como se nós fizéssemos um culto ao ar livre, ligássemos nossas caixas lá, apresentassemos nossos conjuntos no dia 12 de outubro lá na Basílica. Era a mesma coisa o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sabia com quem estava lutando, ele sabia que o negócio, o osso lá, como diz o ditado popular, o osso lá era duro de roer. Então ele ficou lá por 3 anos. Lucas viu isso. Ele ficou por 3 anos, noite e dia. Ele não cessava de admoestar com lágrimas nos olhos a cada um. Então os irmãos viram que a igreja de Efésio começou por baixo de lágrimas, através do apóstolo Paulo. Quando chegou a Efésio, o apóstolo Paulo encontrou, que nem nós vemos lá no comecinho da nossa leitura bíblica em casa. Quando ele chegou lá em Éfeso, ele encontrou lá 12 discípulos. Ele batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiam ao evangelho, ele voltou para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. Isso aí eu não coloquei essas referências por causa do que não estava na lição. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia. Pois, olha, veja bem, irmãos, presta atenção nessa parte aí. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Está lá, aqui no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, diz assim, eu coloquei aí o versículo, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E no versículo 12 diz assim, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Isso aí lembra um pouquinho aí alguns apóstolos hoje em dia que vende os lenços com os seus suores, né? Mas aqui é coisa de Deus. Eu não estou falando que os apóstolos atuais são coisa de Deus, mas aqui está registrado na Bíblia. Lucas escreveu isso, ele viu isso. E Lucas, como ser um doutor, ele tinha muita minuciosidade, ele tinha muito cuidado de escrever aquilo que ele estava vendo. Lucas, ele era um homem formado, então ele tinha um cuidado. Então, se ele escreveu, e por estar na Bíblia, revelada pelo Espírito Santo, então porque realmente aconteceu. O povo levava para os enfermos, não trazia os enfermos para Paulo. O povo levava para os enfermos os lenços e os aventais do apóstolo, para que as enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam daquele que estavam com os espíritos. Então, o que acontece? Os irmãos viam qual que foi o começo da igreja de Éfeso. Uma cidade catastrófica pelo o poder do maligno, tomada pelo poder do inimigo.
O apóstolo Paulo enfrentou tudo isso daí. É impressionante. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso, como foi o caso de Apolo, que ele ministrou e foi instruído por Priscila e Áquila, que é aquele casal que Deus usou para ajudar Paulo. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, entre 130 e 202 depois de Cristo, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou essa igreja de Éfeso. O apóstolo João é aquele que escreveu o Evangelho de João e é aquele que escreveu também a primeira, a segunda e a terceira carta de João, lá perto de Apocalipse. Então, há quem diga que lá no ano de 130, o apóstolo João também liderou a igreja lá de Éfeso. Vamos lá? Tudo bem? A saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele se dirige. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, né? Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Então, quase todas as epístolas do apóstolo Paulo, ele sempre coloca essa expressão graça e paz. A graça que, para lembrar aquele favor gratuito e merecido de Deus, né? E a paz para que nós tenhamos paz aí em nossos corações. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós temos até uma diferenciação, né, dos nossos pastores anteriores com o pastor Claudinei. Ele, além de dar a bênção apostólica, no finalzinho, o que ele fala? Graça e paz. Graça e paz. É isso? É isso, André? É isso aí. É graça e paz. É isso aí, Isaías? É isso? É isso aí, Marcos? Sim. Depois que o pastor da bênção apostólica, ele fala o quê? Graça e paz. Amém. É isso daí, Elisângela? É isso? Então, eu aumentei, eu não ouvi direito. Irmão Cláudio? Irmão Cláudio? Luciano, pode falar. É graça e paz que no final. Depois que o pastor da bênção apostólica, ele fala? Graça e paz, meus irmãos. É isso daí. Tá bom, irmãos? Então é uma diferenciação aí que nós temos, totalmente bíblica, totalmente dentro da palavra de Deus, expressão essa que o apóstolo Paulo fala. Então, quando nós recebemos... Eu sempre costumo dizer, irmãos, que é um dos momentos mais importantes do nosso culto, é assim, um ver meu, é claro, né? É um dos momentos mais importantes do nosso culto é a bênção apostólica. Então, quando você vai no culto, só para abrir um espaço aqui, uma ênfase, quando você vai no culto, procure ficar até o final da bênção apostólica. Dentro da igreja, né? Quando o pastor vai dar lá a bênção apostólica, isso é não desmerecendo os outros atos litúrgicos do culto, mas a bênção apostólica é uma coisa totalmente bíblica. O apóstolo Paulo deu bênção apostólica em todas as suas cartas. Então, quando o nosso líder espiritual, ao término do culto, der a bênção apostólica, ao meu ver, é uma coisa minha. É a parte mais importante do culto, porque ele está dando a graça para você da Trindade Santa e ainda está te falando, olha, nós não merecíamos, nós não tínhamos nós não tínhamos esse peito de receber este favor tão gratuito, tão imerecido, mas aí a pessoa fala graça e paz. Então vai
debaixo desse favor imerecido e tem de paz. E eu acho que é o que nós estamos precisando hoje em dia, né? É de paz. Quantos de nós estamos dentro de casa, correndo de um lado de outro, o que vamos fazer, o que não vamos fazer? Um procura fazer alguma coisa aqui, outra ali, no fim não faz nada, no fim faz tudo, mas nós tenhamos que ter paz em nossos corações. Num tempo tão catastrófico que nós estamos vivendo, num tempo tão perturbante, mas não temos que esquecermos que Jesus falou que nós teremos que ter paz. A minha paz vos dou. Eu não vos dou como o mundo a dá. Tende paz uns com os outros. Amém, irmãos? Então essa era a saudação do apóstolo Paulo, né, para aquela cidade de Éfeso e em quase toda a sua epístola. Vamos lá? Irmãos, só para nós terminarmos, desculpa, aí tem o item 3, o propósito e a mensagem para aquela igreja, aquela cidade que estava lá em Éfeso. O propósito é o seguinte: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo. Então, Paulo, a primeira coisa que ele se preocupou para escrever essa carta é os novos crentes. É aquelas pessoas que está lá escrito lá no livro de Éfeso, no capítulo 1, versículo 22, e pôs todas essas coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. O apóstolo Paulo estava mostrando para aqueles crentes que Cristo estava no controle de tudo. Que eles esquecessem aquelas fábulas daquela deusa Diana, que eles esquecessem aquelas fábulas das crenças negativas deles, que Cristo estava no controle de tudo. Então, o principal propósito do apóstolo Paulo ter escrito essa carta, o principal propósito era por causa dos novos convertidos. Eles vieram de um mundo aí helênico, eles vieram aí de uma religião de mistérios e magias. Então o apóstolo Paulo tinha essa preocupação. É possível também entender, perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daquele cristão era marcado pela imoralidade bebedeira. Mas, uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade entre a paz entre os judeus e os gentios, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Então, a preocupação do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso é controlar lá os novos crentes, né? Mostrar para ele que tudo estava debaixo dos pés de Cristo, que Cristo era a cabeça, que nós éramos o corpo, né? Eles também vinham de um mundo de imoralidade bebedeira. É que nem eu falei no começo, tem estátua, tem monumento da princesa Diana, da Ártemis, que ela estava despida, porque lá também era uma imoralidade muito grande. Era uma imoralidade muito grande, então nós tínhamos que ter essa preocupação. Só um minutinho, nós tínhamos que ter essa preocupação o apóstolo Paulo teve essa preocupação de orientar esses novos crentes para essas coisas, tá bom? E ele também era o pastor. Ele precisava estar ali sempre falando, sempre tendo aquele cuidado para com o seu povo. Nós vemos lá no livro de Efésios,
no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo escrevendo que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Ele estava preocupado em mostrar para aqueles novos convertidos que ele deu vida para eles. Eles estavam mortos nos delitos deles, nos pecados deles. Mas Cristo veio e redimiu, né? Redimiu aqueles novos crentes. Então, a preocupação do apóstolo Paulo é essa. É mostrar para aqueles novos crentes, né? Aí, o apóstolo Paulo escreveu no versículo 2 do capítulo 2, nos quais vocês andaram outrora. Vocês andaram outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, esse é o propósito. Né? Esse é o propósito da escrita para a igreja lá em Éfeso. Tá ok, meus irmãos? Amém? Amém. Oi, alguém quer falar? Alguém quer falar? E o propósito, a mensagem que o apóstolo Paulo escreveu para Éfeso. Oi? Alô? Quer falar? Tá bom, vamos lá. E a mensagem, a principal característica, o principal tema da mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Éfeso é aquela que eu falei no começo. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Ele falou várias vezes lá na carta, em todos os capítulos de Éfeso, no seu 6º capítulo, ele falou sobre Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Lá no versículo, em um desses versículos, eu separei o capítulo 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E 3 versículos antes, o apóstolo Paulo escreveu sobre a igreja. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo se preocupou nessa carta aos Éfesos que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Tem lá também no capítulo 1 e 22, no capítulo 5 e 23, no capítulo 5 e 30, e assim por diante. Paulo enfatizou várias vezes que a principal mensagem para eles era que Cristo é a cabeça e nós somos o seu corpo. Amém, irmãos? Amém. Amém? Então, meus amados irmãos, aí está o término da nossa lição. Os irmãos tiveram aí mais ou menos... os irmãos aí mais ou menos tiveram um patamar, né? Uma visão de como vai ser a nossa lição desse trimestre, né? Nós começamos aí falando no comecinho sobre a apresentação da lição, falamos sobre a carta de Efésios, qual é o seu propósito e mensagem, para quem ele escreveu. Oi? Seu vídeo foi interrompido. Não entendi, pode falar? Alguém quer falar? Senhor. Alguém quer falar? A paz do Senhor, Luciano. Amém. Amém. A tia Helena? Tia Helena, Deus abençoe. Meus amados, essa é minha tia Helena. Ela está lá no estado do Ceará, lá na cidade de Itauá. Ela está nos acompanhando através, desde lá do Ceará. Seja bem-vinda, tia Helena. Amém, meu filho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, o seu ministério, e que Deus continue te usando para levar essa palavra maravilhosa que eu estou assistindo agora. Muito obrigado, Helena. Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Amém. Amém.
Meus amados, chegamos ao término da nossa lição. Deus que abençoe a todos. Eu agradeço o acompanhamento, eu agradeço todos aqueles que, de uma forma geral, tiveram a atenção de nos ouvir. Nós estamos, como eu falei no começo, nós estamos em desenvolvimento, né, para essas aulas em vídeo, mas Deus vai nos dar vitória. Eu quero crer que vai ser rápido esse momento que estamos passando, mas eu creio que logo, logo nós estaremos juntos para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Deus que abençoe a todos e obrigado pela atenção. Amém. Amém. Cláudio, pastor, Amém. agora é com vocês. Amém, meus irmãos? Amém. Uma benção essa aula, né? Nosso co-pastor Luciano. Parabéns, meu amado. Continue sempre assim nessa postura. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que têm acessado aqui a nossa EBD Online. Foi uma benção hoje. Nós possamos comunicar mais os irmãos para ter mais acesso. Fiquei muito feliz de rever o nosso irmão Elton aí participando da EBD. Deus abençoe, irmão Elton. Sua bênção. Deus abençoe, Cláudio. Obrigado, rapaz. Glória a Deus. A nossa irmã Ivanilde, pela participação, agradeço muito bem. E os demais irmãos. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, não nos esquecendo que às 11 horas tem outra EBD do jovem. Todos podem acessar. Se alguns não tiver o link, é só nos comunicar que nós passamos o link para os irmãos. Amém, meus irmãos? Vou passar para o pastor dar os avisos final, que os horários já estão bem avançados. Nosso pastor quer falar nesse tamanho um pouquinho. Deus abençoe a todos. Ficam com Deus. A paz do Senhor. Amém. Amém. Demorou a conectar, mas deu certo. Muito feliz. Falei com o Luciano. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amados, Amém. eu louvo a Deus por podermos, através desse canal, meditarmos, falarmos um pouco do amor e das grandezas de Deus. Nós vamos fazer o encerramento do EBD. Eu quero desde já agradecer ao nosso co-pastor, ao Luciano, agradecer também ao Cláudio, ao Denis, às secretárias e também ao Givaldo, que tem nos ajudado, nos dando todo o apoio e suporte nessa nova plataforma, nova para a gente. Queridos, eu acompanhei a aula, entrei um pouco atrasado, porque estou trabalhando bastante, inclusive nos finais de semana, por isso me atrasei um pouco. Mas participei de quase toda a aula. Nós vamos encerrar, mas antes deixa eu só fazer um adendo aqui. Realmente eu entrego a bênção apostólica e após a bênção apostólica eu digo graça e paz, justamente porque nós temos o costume de dar a paz do Senhor ou dizer graça e paz, né? Então seria ali a saudação final, né? Mais uma não anula a outra. Esses dias também o Givaldo ele falou do término da minha oração. Às vezes a gente nem percebe que realmente o povo guarda, né? Isso é bênção. Amados, Deus abençoe a todos vocês. Vamos orar e após esta oração nós estaremos encerrando este trabalho de escola bíblica dominical. Eu quero fazer um apelo a todos que estão nesta sala. Daqui a pouco, daqui meia horinha, inicia-se uma nova sala, uma nova aula, melhor dizendo. E você é o nosso convidado mais do que especial para participar da aula dos jovens. Bondoso Deus, eu quero, meu Senhor, te agradecer, Pai, por tudo quanto nós pudemos, Pai, participar no trabalho de escola bíblica dominical. Senhor, continue abençoando a cada um, Pai, faz parte desta equipe. Continue abençoando, Pai, a cada aluno. Senhor, que tudo aquilo que a gente aprendeu aqui possa, Pai, surtir o efeito devido no coração de cada aluno. Senhor, desperta o desejo no coração dos teus filhos para poder participar deste trabalho. Eu te agradeço, em nome do teu filho Jesus,
aquele que vive e reina e domina para todo sempre. Amém, amados? Amém. Amém. Esse trabalho se dá por encerrado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, que a comunhão e as doces consolações do amado e doce Espírito Santo sejam em nossas vidas. E os irmãos digam: Amém. Amém.